Shalom, queridos! Leitura bíblica. Hoje, dia 14 de outubro, o nosso texto está em 1 dos Reis, capítulo de número 17. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive Yahvé, Deus de Israel, perante a face cuja estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra de Yahvé, dizendo: Vai-te daqui, vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra de Yahvé, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra de Yahvé, dizendo: Levanta-te, vai a Sarepta, que é Sidom, e habita ali. Eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água para que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive Yahvé teu Deus, que nem bolo tenho, e não senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz Yahvé, Deus de Israel: A farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que Yahvé dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa por muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra de Yahvé, que falara pelo ministério de Elias. E depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? E ele lhe disse: Dá-me o teu filho. E ele o tomou em seu regaço, e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo habitava, e deitou em sua cama. E clamou a Yahvé e disse: Yahvé meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes, e clamou a Yahvé e disse: Ó Yahvé meu Deus, rogo-te que tornes a alma deste menino a entrar nele. E Yahvé ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e disse Elias: Vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra de Yahvé na tua boca é verdade. Vamos a Colossenses, capítulo 4. E assim a gente vai encerrar Colossenses hoje. Vós, senhores, fazeis o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste, como me convém falar. Andai com sabedoria para com todos os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do vosso estado e console o vosso coração, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos. Eles vos falarão e farão saber tudo o que por aqui se passa. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos,
Se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamado justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Saúdo-vos, Epáfras, que é dos vossos servos de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai os irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede a vós também. E dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Saudação de minha mão, de Paulo, e lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja convosco. Amém. Ezequiel, capítulo de número 47. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam nos tornozelos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro. E eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar. E sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão. E viverá tudo por onde quer que entrar nesse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde Engede até em Englaim. E haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Assim diz o Senhor Jeová: este será o termo conforme o qual tornareis a terra em herança, segundo as 12 tribos de Israel. José terá 2 partes, e vós a herdareis, tanto um como o outro, pois sobre ela levantarei a mão para dar a vossos pais, assim que essa mesma terra vos cairá a vós em herança. E será este o termo da terra, da banda do norte, desde o Mar Grande, caminho de Etlon, até a entrada de Zedade, Amate, Berotas, Sibraim, que estão entre o termo de Damasco e entre o termo de Amate, e a cidade de Azeraticom, que está ao termo de Aurã. E o termo desde o mar será Azerenon, e no termo de Damasco, na direção do norte, está o termo de Amate. Este será o termo do norte. E o termo do oriente, entre Aurã e Damasco e Gileade e a terra de Israel, será o Jordão. Desde o termo do norte até o mar do oriente medireis. Este será o termo do oriente. E o termo do sul será desde Tamar até as águas da contenda de Cádiz, junto ao ribeiro até o mar grande. Este será o termo para o lado do sul. E o termo do ocidente será o mar grande, desde o termo do sul até a entrada de Amate. Este será o termo do ocidente.
Repartireis, pois, esta terra entre vós, segundo as tribos de Israel. Será, porém, que a sorteareis para a vossa herança e para dos estrangeiros que peregrinam no meio de vós, que geraram filhos no meio de vós, e vos serão como naturais entre os filhos de Israel. Convosco entrarão e em herança no meio das tribos de Israel. E será que na tribo em que peregrinar o estrangeiro, ali lhe dareis a sua herança, diz o Senhor Jeová. Amém? Vimos então os nossos textos no dia de hoje, em 1 dos Reis 17, que Elias prova ser uma pessoa comum, né? Ele tem fome, ele precisa de abrigo, ele tem sede, e como uma pessoa comum, ainda assim, nós vimos que ele orou com ousadia, e porque ele orou com ousadia, o Senhor honrou a sua oração e cumpriu a sua palavra. Então, nós não precisamos ter em nossa mente a preocupação de como Deus vai fazer cumprir. Não, nós só precisamos ter a certeza de que Ele vai fazer cumprir. O como não é da nossa alçada. Como vai acontecer é da alçada de Deus. Nós precisamos crer é que vai acontecer, né? E aqui em Colossenses, a gente encerra essa carta, né, de Paulo. Ele fala com muita sabedoria, dizendo que em todo tempo devemos usar as palavras certas. Em todo tempo devemos buscar sabedoria de Deus para falar sempre como convém, porque isso é útil para edificar a obra do Senhor. E aqui em Ezequiel 47, nós vimos que vai haver uma inundação de águas que saram, que essas águas que saram possam inundar os nossos corações, trazendo toda a cura interior, toda a cura emocional, espiritual, né? E também a cura física, para o nosso corpo físico, os nossos ossos, juntas, medula, né? E em nome de Jesus que sejamos alcançados por essas águas. Vamos orar? Pai Santo, bendito, maravilhoso, fiel, justo, nós te bendizemos, te damos graças, louvamos o teu santo nome e clamamos a ti, ó Pai, que nós tenhamos sempre uma palavra de sabedoria que possa ser útil para a tua obra e que a nossa oração seja uma oração ousada, confiando que é o Senhor que cumpre todas as coisas, que é o Senhor que age. Nós só precisamos crer e abrir a boca, porque o fazer pertence a ti. Ao Senhor seja toda a honra, toda a glória, no nome santo de Jesus. Amém. Shalom!